Felca falou em adultização, e muita gente se viu ali. Crianças e adolescentes vivendo pressões, poses e rotinas que pertencem ao universo adulto. Bastam poucos minutos navegando nas redes para perceber que isso não é exceção, é um padrão. E a pergunta que precisa ser feita é simples: a adultização precoce muda o cérebro? Hoje vamos ligar os pontos entre o que o Felca mostrou e o que a ciência já explica sobre desenvolvimento neurológico. Se você se importa com o futuro das novas gerações, deixa o like agora e se inscreve no canal. Assim, essa conversa chega a mais famílias e educadores, e você não perde os próximos conteúdos. Vamos começar do básico. O cérebro não nasce pronto. Ele se constrói por etapas, como uma cidade em obra. Primeiro vêm as estruturas essenciais, que garantem percepção, fala e movimento. Depois, com o tempo, as conexões ficam mais rápidas e refinadas. A última parte a amadurecer é o córtex pré-frontal. Essa região ajuda-a avaliar riscos, controlar impulsos, planejar o futuro e integrar emoções com decisões. Ela só atinge a maturidade na vida adulta. Quando uma criança é empurrada para padrões de comportamento adulto, esse centro de comando ainda está montando os tijolos. É tráfego pesado em asfalto fresco. Funciona por um tempo, mas deixa marcas. O que é, na prática, essa adultização precoce? É a sexualização de falas e danças antes da hora. É a pressão estética que transforma a aparência em moeda. É a exposição pública contínua, com a vida virando vitrine. É a lógica de produzir conteúdo e performar o tempo todo, como se cada gesto precisasse de aprovação. No vídeo do Felca, um caso concreto chamou atenção. Uma menina muito nova, em cenários, roupas e posturas que remetem a um mundo que não é o dela. Milhões assistem, milhares comentam, a câmera aproxima, o algoritmo premia, o cérebro aprende. Toda vez que um comportamento gera recompensa, o cérebro libera dopamina. É o sinal de mandou bem, repete. Curtidas, elogios, atenção, dinheiro e status funcionam como pequenos disparos de recompensa. Só que a mesma dinâmica que dá prazer também cobra pedágio. O medo de perder relevância, a comparação constante e a vigilância sobre a própria imagem elevam o estresse. Aí entra o cortisol. Dopamina empurra para repetir. Cortisol alerta que há algo em risco. Essa dança química cria trilhas. Quanto mais repetida, mais automática a trilha fica. Agora pense na infância como o período de maior plasticidade neural. Conexões se formam e se desfazem com facilidade. É a fase ideal para explorar, brincar, errar e tentar de novo. É quando o cérebro testa hipóteses sobre como o mundo funciona. Se a hipótese predominante vira "eu valho quando pareço adulto" ou "eu existo quando ganho atenção", a base identitária se desvia. A criança troca tempo de brincadeira por tempo de performance. Troca curiosidade por curadoria da própria imagem. Troca convívio horizontal com pares por exposição vertical para agradar adultos desconhecidos. E isso cobra um preço emocional. Do ponto de vista neurológico, o problema não está em um episódio isolado. O problema está na repetição e na intensidade. Repetição formata hábito. Intensidade grava memória emocional. Exposições sensualizadas repetidas normalizam um olhar sobre o próprio corpo que a criança ainda não sabe administrar. Comentários de adultos, mesmo elogiosos, colocam a régua fora dela. O resultado aparece em vários níveis. Mais ansiedade diante da comparação, humor oscilante quando o engajamento cai, impulsividade para manter relevância, dificuldade de foco em atividades que não dão validação rápida. Nada disso é frescura. É aprendizado do sistema nervoso. Há outro detalhe importante. Sono e alimentação, pilares do desenvolvimento, costumam piorar quando a rotina gira em torno de performance online. Dormir menos fragmenta a consolidação de memória e prejudica o controle emocional no dia seguinte. Comer por ansiedade reforça o ciclo de recompensa fácil. O cérebro busca atalhos para se autorregular e, sem orientação, costuma escolher os mais rápidos. Telas a toda hora, açúcar, estímulos intensos, todos funcionam na hora, todos cobram a conta depois. E onde entra o exemplo do Felca nessa conversa? Ele expõe o que muitos fingem não ver: a conversão da infância em espetáculo. Ao assistir, é comum sentir um misto de indignação e impotência, mas a ciência oferece uma chave de ação. Se o cérebro aprende por repetição e recompensa, podemos redesenhar o ambiente para repetir o que faz bem e recompensar o que é adequado para cada fase. Isso não é moralismo, é higiene do desenvolvimento. Não é sobre proibir infância, é sobre protegê-la. Vamos traduzir isso em ações concretas, sem lista, sem complicação. A primeira é tempo. Tempo livre para brincar sem roteiro. Brincadeira não é perda de tempo. É o laboratório onde a criança treina empatia, negociação, criatividade e tolerância à frustração. A segunda é conversa.
Nomeie as coisas, explique o que é aparência, o que é identidade, o que é expectativa do outro e o que é vontade própria. Quando a criança entende conceitos simples, ela ganha ferramentas para dizer não. A terceira é supervisão sem invasão. Saber quem interage com seu filho online não é desconfiança, é responsabilidade. A quarta é modelo. A casa ensina mais que o discurso. Se os adultos vivem reféns de validação externa, a criança aprende que é assim que funciona. Se os adultos conseguem celebrar processos, não só resultados, a criança aprende a valorizar o caminho. Outro ponto é ajustar o tom das recompensas. Em vez de elogiar só beleza ou like, valorize esforço, aprendizado e cooperação. Em vez de conteúdo que imita a vida adulta, proponha projetos que ampliem repertório. Música, esporte, leitura, jardinagem, culinária simples, voluntariado guiado. Não porque mantém ocupado, mas porque expande habilidades e dá senso de competência real. Competência gera autoestima estável. E autoestima estável protege contra a lógica de que valho apenas quando performo. Importante também é organizar o ambiente digital. Uma plataforma que libera tudo para todo mundo é um terreno fértil para problemas. Ferramentas de controle não são perfeitas, mas ajudam. Mais do que isso, estabeleça janelas. Tela não pode invadir refeições, hora de estudo, hora de sono. Esses momentos ancoram o dia e sinalizam para o cérebro que existe ordem. Ordem acalma. Acalmar o sistema nervoso não é luxo, é pré-requisito para aprender, conviver e amadurecer. Vale reconhecer a parte emocional dos adultos nessa conversa. Muitos pais irresponsáveis sentem culpa. Deixei usar porque todo mundo usa. Autorizei a postagem porque parecia inofensivo. A culpa não ajuda. Ajuda a assumir o comando a partir de agora. Pequenos ajustes somam. 2 dias com rotina mais previsível já melhoram o humor. Uma semana com sono protegido reduz explosões. 1 mês elogiando o processo em vez de aparência muda a conversa interna da criança. Não é sobre perfeição, é sobre direção. E quando o conflito aparecer, procure escutar antes de ensinar. Pergunte o que aquela exposição significa para a criança. Pergunte o que ela sente quando o vídeo performa bem e quando performa mal. Nomeie emoções. Ajude a lembrar que sentimento não é sentença. Vem, fica um pouco e vai. Quando a criança entende isso com o corpo, ela fica menos refém do feed e mais dona da própria atenção. Do lado da escola e da comunidade, dá para construir redes de proteção que não soem como polícia dos costumes. Dá para combinar eventos, tarefas e projetos que valorizem as etapas certas. Dá para orientar sem humilhar. Dá para acolher dúvidas sem ridicularizar. Muitos adolescentes buscam aprovação porque estão inseguros. Quando recebem um ambiente claro, mais afetuoso, trocam a vitrine pela convivência real. Esse movimento reeduca o cérebro por outro caminho. Menos descarga rápida, mais satisfação estável. No fim, a pergunta inicial continua válida. A adultização precoce muda o cérebro? Muda, porque o cérebro é plástico e responde ao que se repete. Mas essa mesma plasticidade é nossa chance. Se mudamos o ambiente, mudamos os reforços. Se mudamos os reforços, mudamos as trilhas. É ciência aplicada à vida real. Não precisamos de mais medo. Precisamos de clareza, constância e limites que façam sentido. A infância não é um atraso. É um investimento de longo prazo no adulto que virá. O recado do Felca funciona como sirene. O nosso aqui é o manual de primeiros socorros. Se você chegou até aqui, respire. Olhe para a rotina da sua família hoje. Um ajuste por vez. Menos exposição, mais presença. Menos performance, mais processo. Menos comparação, mais curiosidade. Seu filho não precisa de uma infância perfeita. Precisa de uma infância possível, com adultos presentes e regras compreensíveis. Você não precisa de mais força de vontade. Precisa de um ambiente que funcione a seu favor. Faça o que está ao seu alcance e observe os sinais. Em poucas semanas, o humor tende a estabilizar. O sono tende a melhorar. A confiança tende a crescer. Se esse conteúdo te ajudou a enxergar melhor o problema e as soluções, compartilhe com quem precisa ouvir. Inscreva-se no canal e ative as notificações para continuar essa conversa, sempre com respeito, ciência aplicada e orientações praticáveis. Obrigado por estar aqui.